Show da Liberdade. Entrevista. E a Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, aprovou na segunda-feira a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI, para investigar indícios de irregularidades em contratos de publicidade firmados pelo governo Raquel Lira. A medida atende a um requerimento feito pela deputada Dani Portela, do PSOL, que está conectada comigo agora, vai falar conosco ao vivo sobre a instalação dessa CPI. Em que pé está, como estão as conversas, né? Esse pedido de CPI que já foi aprovado lá na ALEP. Deputada, muito bom dia, seja bem-vinda à Rádio Liberdade. Bom dia, é uma honra estar conversando com vocês. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Obrigada, deputada, por sua participação aqui na Rádio Liberdade. Deputada Dani Portela, o que motivou especificamente nesse seu pedido da instalação? Quais foram também os primeiros indícios que chamaram a sua atenção? Olha, há cerca de 2 semanas atrás, eu acredito que todos os deputados, ou a maioria deles, recebeu um e-mail anônimo nos nossos e-mails oficiais, com uma série de denúncias. Quando eu tive acesso a esse documento, ele tinha denúncias que eu considerei muito grave, e uma delas eu até fiz um vídeo há cerca de uns 10 dias atrás, que era justamente sobre esse processo de publicidade, né, esse contrato. Houve um processo de licitação num valor nunca visto na história de Pernambuco. O valor é 1,2 bilhão de reais. Então, mais de 1 bilhão de reais. E o tempo desse contrato, que geralmente eram contratos de 4 anos, nesse eram 10 anos. O valor era tão alto que essa licitação deixou de fora mais de 90% das empresas de Pernambuco, que não tinham capital social suficiente para concorrer àquele edital. Então isso já chama atenção, porque nunca tinha acontecido. E dentre as empresas finalistas, só uma era de Pernambuco. A empresa vencedora é uma empresa de São Paulo. E aí nessas denúncias afirmavam que a própria licitação havia vários indícios de irregularidade no processo de escolha dessa empresa. Inclusive, o próprio Sindicato das Agências de Publicidade do Estado entrou com uma ação para suspender esse edital. Quando a empresa ganhou, a empresa foi a E3 de São Paulo. Uma outra coisa chama muita atenção. A empresa afirmou que havia se instalado em Pernambuco em 4 salas no empresarial próximo ao Shopping Rio Mar, aqui na cidade do Recife. E, coincidentemente, todas essas salas pertenciam a um primo da governadora Raquel Lira, chamado Valdemiro Teixeira Lira. Então, a empresa que vence essa licitação bilionária, de todas as salas comerciais no estado, aluga 4 salas a um parente muito próximo da governadora do estado. Uma outra coincidência chamou a atenção. Uma funcionária que trabalhou por 16 anos para Valdemiro, coincidentemente, no mês que a empresa E3 ganhou a licitação, foi contratada pela empresa E3. Então, que aponta possíveis vínculos de pessoas próximas à governadora com a empresa vencedora da licitação. Isso por si só já fere um princípio da administração pública de impessoalidade. E esse documento, ele traz outras questões. Esse contrato, ele foi alvo de uma auditoria do Tribunal de Contas, inclusive com uma decisão de suspensão desse contrato. Esse contrato está sob júdice
válido por uma liminar que nesse presente momento está tramitando na justiça. Então, quando eu fiz essas denúncias no vídeo, um conjunto de deputados também fizeram uma denúncia junto ao Ministério Público do Estado e junto à Polícia Civil do Estado de Pernambuco para se averiguar os indícios de irregularidade. A questão é que é muito dinheiro envolvido e dinheiro público que a gente precisa ter muito cuidado. E foi isso que motivou o ingresso com o pedido de uma comissão parlamentar de inquérito. Deputada, a senhora trouxe aqui, né, informações e esclarecimento que chama a atenção: o valor, né, o período também, que normalmente são 4 anos, como a senhora disse, e o contrato de 10 anos. A CPI, ela já tem uma linha, né, de investigação definida, por onde percorrer, tá em que pé esse momento? Tu está ouvindo os órgãos do Estado de Pernambuco que precisam também acompanhar? A senhora citou a Polícia Civil, né? Acredito que o Ministério Público também vai participar. Em que pé está nesse momento e se a CPI já tem alguma linha de investigação definida? Olha, ainda não tem linha de investigação definida porque nós protocolamos o pedido que foi acatado pelo presidente da Assembleia, e aí os prazos regimentais, eles dão 10 dias para que os líderes partidários indiquem os membros da comissão. Então a gente está no decurso desse prazo de formação do membro. A exemplo de outras comissões da Casa, é uma comissão que terá 9 membros titulares e 9 suplentes. Esse prazo, ele se finda ainda na próxima semana. Na próxima semana, tendo indicado os membros, nós temos 15 dias para a instalação da CPI, que vai ser uma reunião convocada por mim. E aí, nesta reunião de instalação, vamos escolher presidente, vice-presidente, relator da CPI, e daí, coletivamente, com o conjunto dos deputados, tirar uma linha, traçar toda a estratégia de como essa CPI vai funcionar. E aí eu me comprometo de voltar aqui para responder essa pergunta com muito mais elementos. Além da E3 Comunicação, outras agências contratadas, elas também estão sob suspeita, deputada? Olha, a principal suspeita versa sobre E3. E é bom, a gente tem falado muito isso. Não é uma CPI contra agências de publicidade, é contra o contrato bilionário com esse processo de licitação, que a gente quer olhar com muito cuidado, se debruçar sobre os documentos, sobre o processo de licitação, ouvir testemunhas e por aí vai. Deputada, então a senhora acredita que de fato essa CPI ela pode provocar desdobramentos judiciais, né? Como ações do Ministério Público, Tribunal de Contas também do Estado. Houve também um pedido ao Barroso, ao ministro Luiz Roberto Barroso, do presidente do STF, né? Que ele não concedeu uma liminar imediata solicitada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, porque ele acredita que ainda as partes aqui no Estado de Pernambuco precisam ser ouvidas, esse processo precisa ser tramitadas para depois, né, eles serem acionados. Então é um processo que está tramitando paralelo ao processo judicial. O Tribunal de Contas do Estado está fazendo uma auditoria sobre esse processo licitatório e esse contrato. O resultado dessa auditoria deve sair agora no mês de agosto. Então tem muitos elementos para se observar. Tem o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Polícia Civil do Estado, e nada mais natural que a Assembleia Legislativa também cumprisse o seu papel. Nós fomos eleitos não apenas para criar leis, mas também para fiscalizar. Então é uma tarefa importante do Poder Legislativo, se somando aos demais poderes, pelo bem do povo de Pernambuco, que ao final, né, quem não deve, não tem. Isso. Então, se não tem nada a esconder, tem que uma CPI vai se debruçar, revelar, e no final, no seu relatório,
nós vamos saber se esses elementos das denúncias são consistentes ou não, com muita responsabilidade e muita seriedade, que é característica de um poder previsto constitucionalmente, que é o poder legislativo. Então vocês acompanhem as notícias, todos os ouvintes acompanhem, conheça quem são os deputados que estão ali, que estão debatendo, e cobrem que o dinheiro público seja usado com muita seriedade, que é sobre isso que a gente está se debruçando. Deputada, como garantir, né, justamente pegando esse seu pensamento, nessa sua fala, como garantir que os trabalhos da CPI, eles não serão, né, prejudicados por pressões políticas, né? A gente compreende, a gente entende que a Alep, ela está no papel dela, mas a gente também entende que existe as pressões políticas. Então, como garantir, né? Como é que vocês vão traçar esse trabalho para que a pressão política, ela acabe não atrapalhando ou prejudicando o processo judicial? Olha, infelizmente, a gente não tem como dar essa garantia, né? O jogo da política, ele faz com que muitos deputados, nesse momento, estejam sendo bastante pressionados. Eu precisava de 17 assinaturas para dar entrada no pedido, nós conseguimos 19, mas desses 19, muitos deputados já estão sofrendo uma pressão por parte do Poder Executivo, por parte das lideranças dos seus partidos. A pressão agora é na tentativa de formar uma maioria na comissão. São 9 membros. Então, a pressão está acontecendo, mas a gente precisa prezar pela harmonia entre os poderes, mas, sobretudo, pela independência. Mas, infelizmente, não é isso que tem acontecido. O Poder Executivo tem, ao longo desses 2 anos e meio de legislatura, por diversas vezes, tentado interferir nas ações do Poder Legislativo. Então, é isso. O eleitorado, o povo do estado de Pernambuco tem que fazer pressão. Nós, deputados, somos servidores, trabalhamos para o povo de Pernambuco, não só para cada pessoa que votou em nós, deputados e deputadas, mas para um conjunto. Então, vamos cobrar, entrar nas redes sociais, da própria Assembleia, pressionar para que tudo ocorra respeitando o devido processo legal, escutando as pessoas democraticamente, com direito à ampla defesa, a contraditório, e ao final da apuração que os indícios de irregularidade possam ser confirmados ou não. Deputada, a senhora acredita, né, que esse caso, ele pode ser apenas uma pontinha assim do iceberg em relação à utilização de verbas publicitárias no estado? Olha, eu acredito que sim, pelo volume de denúncias que vem chegando, de documentos comprobatórios, que seria muito leviano da nossa parte não se debruçar com muito cuidado sobre esses indícios de irregularidade. Isso pode puxar a ponta de um novelo de financiamentos com verba pública de publicidade e propaganda, de uma série de esquemas muito maiores. Então é sobre isso que a gente vai se debruçar com muito cuidado. Eu não posso ser leviana fazendo afirmações ainda sem ter todos os elementos, e uma CPI é para isso. Vai ter o prazo de duração de 120 dias, podendo ser prorrogável por mais 90, para que a gente possa se debruçar sobre todos esses contratos, sobre esse fio de um novelo, e ir tirando esse novelo todinho, para que tudo seja visto com um olhar da transparência e do bom uso do dinheiro público e de uma boa gestão. Deputada, falando agora mais um pouquinho do cenário nacional, né? Ontem, em entrevista, o deputado federal Guilherme Boulos, né, do PSOL,
uma das principais lideranças também do partido, né, defendeu a legitimidade do lançamento da candidatura do PSOL ao governo de Pernambuco aqui no estado. A gente acompanha e vê que tem uma polarização, né, entre João Campos e Raquel Lira aqui no nosso estado de Pernambuco. A senhora poderia ser essa candidata, poderia ser essa pessoa que o Guilherme Boulos ele defende essa candidatura própria do PSOL aqui no estado? Olha, o Guilherme Boulos, que é um quadro não só do PSOL hoje, é um dos grandes quadros da esquerda do nosso país, ele defendeu a candidatura própria do PSOL porque essa é a nossa posição do partido há muitos anos. Em 2018, eu fui o nome escolhido pelo partido para representar a legenda naquela eleição, né? A época foi quando eu chego na política institucional e foi a primeira vez na história do PSOL em Pernambuco que alguma candidatura teve uma votação expressiva, né? Eu terminei a eleição em terceiro lugar, com quase 200 mil votos, o que para o PSOL foi a segunda votação maior, né, nacionalmente, só perdendo para o Rio de Janeiro. Agora, o PSOL, eu sou candidatíssima à reeleição a uma das 49 cadeiras da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Eu creio que o mandato que nós vamos fazendo, ele tem uma importância muito grande para o Estado, no sentido de reduzir desigualdades. E possivelmente o nome que o PSOL está discutindo e vai apresentar à urna vai ser o nome do ex-vereador do Recife, Ivan Moraes. Deputada, outra coisa que eu gostaria de perguntar à senhora, nos bastidores também levanta-se a hipótese também da senhora uma aproximação, a senhora tem essa aproximação com o PT, sabemos, mas há também nos bastidores de que a senhora poderia se filiar ao Partido dos Trabalhadores. A senhora permanece no PSOL ou a senhora pretende fazer essa filiação ao Partido dos Trabalhadores, o PT? Olha, eu tenho dialogado com o Partido dos Trabalhadores já há muito tempo, né? Eu estou no PSOL, sigo no PSOL, a janela de filiação partidária, ela se abre no ano que vem, e eu tenho dialogado, sim, de como a minha atuação política vai fortalecer o processo que, para mim, é fundamental, que é a reeleição do presidente Lula. Então, eu vou estar onde for mais favorável para contribuir com a reeleição do presidente Lula. Uma coisa muito importante, todos os partidos do campo popular, democrático e da esquerda do nosso país tiraram como prioridade a eleição do Congresso Nacional, em especial do Senado Federal. Porque o campo da direita, ultradireita, fundamentalista religiosa, também tem tentado chegar ao Senado Federal com a desculpa de pedir o impeachment dos ministros do Supremo. Então, o Senado está em grande disputa no ano que vem, nas próximas eleições, e eu quero contribuir com todo o meu trabalho e minha trajetória política também para reeleger os senadores do nosso campo, a exemplo do senador Humberto Costa, que tem feito ao longo da sua vida um excelente trabalho fortalecendo o governo do presidente Lula. São esses os caminhos. Eu ainda não tenho essa definição, ela ainda não pode ser tomada, mas ela está sendo dialogada, discutida, para fortalecer um campo popular democrático que fortaleça as bases do presidente Lula. Entendi. A senhora citou agora, né, a situação nacional, como a senhora vem acompanhando também, né, o PSOL que se destaca cada vez mais, né, que tem um diálogo muito importante também com a sociedade, tem nomes aí de referência
a gente vê aí o Boulos, como a gente falou, a Erika Nilton também, como a senhora falou, como a senhora vem acompanhando nessa situação que houve, tivemos há 2 dias sem o funcionamento do Congresso Nacional devido aos parlamentares que estavam acorrentados nas cadeiras, que estavam com a boca tampada, com fitas, com esparadrapos. Como a senhora vem acompanhando também essa agenda, deputada? Olha, eu digo que Recife e Pernambuco, nós não somos uma ilha, então qualquer parlamento, seja municipal, estadual, bem como qualquer pessoa, tem que estar atento ao que está acontecendo no Congresso Nacional. E eu vi os acontecimentos do último dia com 2 preocupações, né? Primeiro, uma preocupação que você leva para um lado mais hilário e cômico, porque se montou um verdadeiro circo. Por outro lado, a gente não pode minimizar a gravidade do que está acontecendo. São vários deputados, inclusive deputados federais de Pernambuco, que no lugar de estar votando, destravando a pauta, dando continuidade a debates tão importantes para o país, se eles mesmos se autoamordaçam, alegando estarem sendo silenciados. Isso mostra um verdadeiro desconhecimento da história do nosso país. Isso é patético, porque eles amordaçam, mas aí depois tira o esparadrapo para gravar uma live, aí bota o esparadrapo, tira o esparadrapo para dar uma entrevista e falam em cerceamento, em ditadura. Essas pessoas não conhecem o que foi a ditadura no Brasil, onde pessoas não podiam de fato falar. Elas eram perseguidas, torturadas, mortas, muitas sequer tiveram corpo sepultado porque desapareceram. Ditadura é alguma coisa muito séria, é uma coisa que aconteceu com Rubens Paiva, com Herzog, com tantos nomes. Então é um absurdo o que está acontecendo agora. Lembrando que segunda-feira é o prazo final para uma votação fundamental para o país, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. O último censo mostra que nos últimos 20 anos, o Brasil ele teve uma grande mudança. Hoje, lideram os lares brasileiros o número de mulheres que são chefe de família. São mães solos chefiando suas famílias, e que uma medida como essa vai impactar na vida de milhares de pessoas. Então é uma irresponsabilidade se travar pautas importantes como essa. Então vamos cobrar os deputados, principalmente aqui de Pernambuco, muitos deputados que tiveram envolvimento com os atos golpistas do 8 de janeiro, que querem ferir a nossa democracia. Então nós precisamos ser mais duros com essas pessoas e precisamos dar resposta judicial, como isso já está sendo feito nas investigações dos atos golpistas de 8 de janeiro, que elas respondam por seus atos, e pedir anistia para Bolsonaro. Por quê? Bolsonaro está numa democracia, respondendo por crimes que ele cometeu. Agora ele está tendo direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, coisas que numa ditadura não existem. Então precisa acabar com essa falácia, ser duro e principalmente dar resposta a esses parlamentares nas urnas no ano que vem. Com a democracia não se brinca, o Brasil é dos brasileiros, com esse tarifaço de Trump que vai impactar a economia do Brasil, tanta coisa importante para discutir, e eles fazendo aquele grande circo que precisa ser desmontado. Isso mesmo, deputada, muito importante essa sua fala. A senhora falou inclusive sobre o imposto de renda, e ontem, após toda aquela confusão, né, lá no Senado, eles conseguiram atualizar a tabela, né, mantendo a isenção para quem ganha até 2 salários mínimos, atualmente em R$ 3.036.
Isso já aconteceu ontem à noitinha, após o plenário ele ser desocupado. Inclusive, até o ministro, né, o Jacques Wagner, ele agradeceu, que é inclusive o relator da proposta, né, do IR. Deputada, eu quero também, para a gente finalizar, saber da sua agenda para o interior. Se a senhora, nos próximos dias, pretende vir a Caruaru, alguma cidade aqui do interior de Pernambuco. Olha, eu tenho uma agenda, coincidentemente, eu tenho uma agenda em Caruaru no sábado pela manhã. Mas, possivelmente, acho que minha assessoria que vai e eu não vou conseguir. Essa agenda já foi marcada há algum tempo, é uma agenda que eu já venho fazendo há muito tempo, que é um diálogo com as costureiras do polo têxtil, né? Caruaru, muitas de Santa Cruz do Capibaribe, a gente já vem discutindo, tivemos uma audiência pública em Caruaru, realizada por mim, pela deputada Rosa Amorim, para debater as condições de trabalho nas facções, nos polos de facções de confecção, né? São condições muito difíceis, mulheres que ficam numa máquina por horas e horas e horas para ganhar centavo por cada peça, sem nenhuma garantia. A maioria dessas mulheres, elas adoecem em razão do trabalho. Então, nós temos uma reunião aí que vai ter um ato com essas costureiras. Eu ainda não pude confirmar minha presença, estava confirmada, mas eu estou hoje por uma questão bem pessoal. Eu sou mãe de um bebê de 1 ano e meio, que está muito gripado, né? Numa fase de uma gripe bem intensa, e é um bebê que ainda mama, e eu não sei se eu consigo chegar a essa agenda, levá-lo, né? Eu estou esperando, se ele tiver uma melhora, eu estou aí, porque eu já tinha confirmado. Se não, a minha assessoria vai estar presente e me representando aí em Caruaru. Mas a gente está organizando uma série de viagens para o interior, porque nós estamos discutindo agora as peças orçamentárias. Chegou na Assembleia Legislativa a lei orçamentária anual para o ano que vem. E a gente sempre tem democratizado esses debates. A gente está agora se debruçando sobre a LOA e para ver quais as diretrizes que a gente vai querer incidir na política para as mulheres, para a juventude, para a população LGBTQIAPN+. E a gente quer debater o mais amplamente possível. Ok, deputada, quero agradecer sua participação aqui na Rádio Liberdade, no programa Show da Liberdade. Foi um prazer ter essa entrevista com a senhora. Muito obrigada. E até uma próxima. Obrigada. Eu estou à disposição, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais, Dani Portela Pessoal. Um bom dia, um bom final de semana e cobrem, viu? Dos deputados e deputadas que vocês elegeram. Muito obrigada. Conversamos no Show da Liberdade com a deputada estadual pelo PSOL, Dani Portela. Show da Liberdade. Um show de programa.